Você sabe do que se trata a Lei 13.709 de 2018? Uma dica: do ponto de vista das empresas, essa lei é sinônimo de mais transparência e consciência no uso de dados pessoais. Também significa adotar medidas de segurança para evitar vazamento de dados, garantir o controle de dados pelos titulares e demonstrar compromisso com essa temática. Como consequência dessas medidas, aumentar a confiança dos clientes. Já sabe qual é? Olá, sejam bem-vindos ao Ctrl+I, podcast da Interact Solutions. E voltando com a resposta da pergunta anterior, a Lei 13.709 de 2018 é a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como a LGPD. Até aí não temos nenhuma novidade, porém, o que nos preocupa é o cenário, que essa lei já está em vigor há alguns anos e ainda assim, em 2023, apenas 16% das empresas estavam com as suas adequações em dias. E o resto das empresas, o que está acontecendo? Para nos ajudar a entender essa realidade e facilitar também um pouquinho do dia a dia das empresas, a gente convidou a nossa parceira Elza Cardoso. Ela é advogada, especialista em LGPD, sócia fundadora do escritório Cardoso e Ferreira Advocacia e também membro da Associação Nacional dos Profissionais em Privacidade de Dados. Olá, Elza, seja bem-vinda ao nosso episódio do podcast Ctrl+I. Seja bem-vinda também ao Estúdio Interact. Aproveita e conta pra gente um pouquinho da tua experiência, te apresenta para o pessoal. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Elza. Eu sou advogada, eu atuo com direito digital, especificamente, ajudando empresas a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Já tenho experiência com empresas de tecnologia, então o ramo não é novo para mim. E atualmente, então, sigo nessa área, auxiliando as empresas nesse processo que às vezes pode parecer tão difícil, mas hoje a gente vai mostrar um pouquinho que não é tão complicado assim. Já estamos ansiosos. Agora, na abertura do episódio, a gente trouxe um dado importante, que apenas 16% das empresas brasileiras estavam em conformidade em 2023. Qual a tua perspectiva em relação a esse assunto? Tu acredita que ao longo do ano que passou, de 2024, esse número tenha aumentado ou tenha ficado igual? Por que tu acha que as empresas estão demorando, para fazer essas adequações? Os dados de 2023 são bem preocupantes. Mas acredito que em 2024 isso tenha melhorado esse parâmetro, as empresas estão buscando um pouco mais essa adequação e entender do que se trata a legislação, principalmente pelo que nós chamamos de efeito cascata. Então, as empresas maiores, principalmente as que têm atuação internacional, já buscaram essa adequação, já entendem do que se trata a legislação e elas exigem dos parceiros, dos fornecedores o mesmo nível de preocupação. Então, as empresas, muitas vezes, por esses motivos, precisam ir atrás e se adequarem também. Um fator importante que as empresas precisam ter em mente é que a LGPD ela não é algo que vai impactar nas tuas operações. A ideia da LGPD é justamente te trazer um fator competitivo no mercado, é mostrar que se importa com os dados dos teus consumidores, dos teus colaboradores. Então, é criar uma confiança com o teu público. Então, a LGPD ela tem muito mais a agregar do que as empresas podem imaginar. Mas, sem dúvida, não atender às suas exigências gera algum tipo de impacto, Alguma das empresas que não atenderam já foram notificadas? Como que funciona essa questão dos impactos? Bom, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável por fiscalizar a implementação e as nuances da LGPD, ela tem sim feito um trabalho já de notificar algumas empresas, de solicitar mais informações, principalmente empresas maiores, isso já ocorreu em alguns momentos. Como ela ainda é muito pequena, ela não tem braço para atuar com todas as empresas que o Brasil tem hoje. Mas a LGPD, ela traz sim algumas sanções muito importantes para empresas que não se adequam. Então, podem ser desde advertências,
Pode ser também multas de 2% do faturamento da empresa, limitados a 50 milhões. E as piores, a gente acredita que são a publicização, né? Então, imagina a tua empresa ser exposta como uma empresa que não se preocupa com dados pessoais, que sofreu um incidente, que não cuidou dessas informações. Isso gera um impacto muito negativo na imagem da empresa. E também a LGPD traz suspensão e até proibição do tratamento de dados em alguns casos. Lógico que para chegar nesse nível tem que ser algo muito grave, mas existe a possibilidade, e se chegar nesse nível provavelmente pode ser a falência de uma empresa. Mas para além da LGPD, ela também pode ser cobrada por outros órgãos, como o PROCON. Tem feito muito, né? Principalmente com empresas maiores, com danos aos consumidores, então eles cobram, eles aplicam multas também. O PROCON tem um papel muito forte nesse sentido. O Ministério Público também faz essa frente, né? Eles têm um papel muito importante na defesa do consumidor. E os titulares que se sentem lesados, eles têm a possibilidade de buscar uma reparação no judiciário diretamente ou fazer uma reclamação diretamente à autoridade. Então, realmente são impactos que podem sair muito caro. E para facilitar esse controle, essa operacionalização, né, o que as empresas podem fazer, tanto para evoluir na maturidade da gestão da LGPD, um software pode fazer alguma diferença? Pode agregar alguma coisa nesse quesito? Sim, é importante que as empresas tenham um olhar analítico da LGPD, então é importante estudar todas as nuances da legislação, capacitar colaboradores é extremamente importante. A LGPD ela é uma legislação muito principiológica, então ela não tem uma receita de bolo, não tem nada pronto, um passo a passo dentro da legislação. Tem parâmetros que uma empresa precisa seguir e observar, e isso muitas vezes pode não ser algo fácil de ser compreendido pelas empresas. E com isso, uma consultoria pode ser muito bem-vinda, ajudar a entender, né, qual que é o caminho e esse processo. E pensando nisso, né, nós da Cardoso Ferreira Advocacia, junto com a Interact, fizemos uma parceria justamente pensando em criar um template dentro do SA e da Interact Start, justamente para que quando nós chegamos aos nossos clientes já vá algo mais concreto, já tenha esse caminho um pouco mais desenhado e facilitado para nós começarmos os nossos trabalhos. E isso envolve desde análise de riscos, mapeamento de dados, processos e também toda uma estrutura estratégica para que isso seja implementado com coerência dentro da empresa. E para quem não conhece, o Interact Start é um dos produtos oferecidos pela Interact, né? Tem o Interact Suite SA, o Interact Pocket, o Interact Academy, o Interact Flow e também tem o Interact Start, que é focado para aquelas empresas menores que estão procurando algo que seja mais prático, né, de implantar na sua rotina, dentro das suas necessidades, e por isso então a gente adapta, né, esse software, esse produto para se encaixar também na adequação da LGPD. Ao longo da tua fala, tu mencionou processos, que é uma palavra que a gente já fica de olho. A gente percebeu também que tu tem uma abordagem da LGPD pela gestão por processos. Conta pra gente como que funciona essa abordagem. Então, a gestão de processos ela é muito importante quando nós falamos de LGPD, porque ela vai nortear todo o programa. Então, a gente vai entrar na empresa, identificar os processos onde eles possuem tratamento de dados pessoais, vamos mapear todos esses fluxos e, a partir disso, nós conseguimos ter condições de sugerir mudanças, de entender como que a empresa está trabalhando, o que está infringindo a legislação, o que não está, o que pode melhorar, né? Então, muitas empresas, quando fazem esse mapeamento, conseguem enxergar processos que às vezes nem lembravam que existia e tinham tratamento de dados pessoais que às vezes já está obsoleto. Então é por meio do mapeamento que a gente tem condições de fazer toda a evolução do programa e também posteriormente implementar políticas e auxiliar no dia a dia da empresa.
ficar muito mais prático, né? Porque se a gente for Exatamente. procurando atividades isoladas, é muito difícil mapear tudo, muita coisa pode escapar, né? Exatamente. Então, os processos, eles vão trazer todo esse fluxo e aí você tem condições de enxergar para onde esses dados estão sendo enviados, se são compartilhados ou não, quais são esses dados, quem é impactado, né? Então, por meio disso, a gente consegue enxergar todos esses fatores. E sobre essa abordagem, né, e as outras abordagens que a gente já falou ao longo desse episódio, tem muita diferença entre um nicho e outro? Por exemplo, né, a forma como a gente precisa implementar e controlar num cliente de saúde para um cliente de varejo, na prática, a diferença de nicho é muito evidente? Sim, tem diferenças significativas. Por mais que a legislação seja a mesma para todas, como eu já comentei, é uma legislação principiológica. E cada nicho vai ter os seus pontos de atenção, seus pontos de cuidado e a forma de trabalhar. Então, por exemplo, a saúde trabalha com muitos dados sensíveis, que são dados médicos, que podem causar uma discriminação de uma pessoa. Então, é muito mais problemático e precisa ter um controle mais rígido desses dados, principalmente também porque na área da saúde nós temos muitas legislações que determinam o armazenamento por períodos muito extensos de tempo. Então, tem que ter um controle muito maior do que um varejo, por exemplo, onde os dados que mais vão ter ali são dados de marketing, são dados dos colaboradores, né? O desafio do varejo é muito mais gerenciar um consentimento, porque não tem uma legislação específica, então esses titulares vão ter que consentir com esse tratamento, do que propriamente com outras nuances que a saúde já teria que lidar. Então, só nesses dois nichos nós já vemos muitas diferenças, né? Então, cada nicho vai ter os seus pontos de atenção que precisa ser analisado caso a caso e vai partir muito do mapeamento de dados que nós comentamos. E para encerrar, então, esse episódio, a gente já tem uma pergunta que é básica, a gente sempre repete ela no fim. Compartilha com a gente 3 dicas para quem quer colocar a LGPD na prática ou então já tem a LGPD e quer trazer para sua rotina do dia a dia. Bom, a primeira dica que eu tenho é faça um mapeamento de dados e de processos, né? A primeira coisa que tem que ser feita, tudo vai partir justamente desse mapeamento e dessa estrutura. E também a segunda dica seria capacitar os colaboradores, porque a LGPD ela é uma legislação cultural, então precisa estar na cultura da empresa, porque não adianta você ter tudo muito bonito, ter as políticas, um mapeamento todo estruturado, se o teu colaborador não está fazendo da forma correta, nem sabe do que se trata. Então isso precisa estar inserido no dia a dia da empresa, capacitar é extremamente importante. E a terceira dica, logicamente, é as políticas, né? São extremamente importantes para que todo mundo esteja ciente de como trabalhar, como proceder e também revisar contratos, revisar as parcerias, os fornecedores, se já estão adequados. Até porque, né, pessoal, não adianta a gente estar implementando, sendo que os nossos fornecedores e todas as empresas que a gente atua em parceria não aplicarem. Exatamente. Se tiver um problema no teu fornecedor e você tem uma relação muito próxima, você também pode ser impactado por aquele fornecedor que teve um incidente ou não estava 100% adequado. Então, pessoal, se vocês não pegarem essas 3 dicas, não sei de mais nada, hein? Vai ficar bem difícil. Mais uma vez eu vou te agradecer, Elza, por ter aceitado esse convite de participar do podcast. Acho que foi muito enriquecedor para o pessoal que está aí assistindo. Eu, por exemplo, já anotei algumas dicas aqui. Vou te pedir também para que tu compartilhe com a gente as tuas redes sociais, como o pessoal pode continuar te acompanhando para pegar mais dicas como essas. Agradeço muito o convite, foi um prazer ter essa conversa contigo hoje. Se ficou alguma dúvida, podem me contatar. O Instagram do meu escritório é Cardoso Ferreira ADV, tudo minúsculo. Também pode localizar em outras redes pelo mesmo nome. E se quiserem um contato mais direto, eu deixo o meu e-mail, que é elzacardosoadv@gmail.com. Perfeito, então. Aproveito também para agradecer a você que assistiu o nosso episódio até o fim. Já deixa seu like, compartilha, comenta e se você ainda não segue o nosso canal do YouTube, agora é a hora,
porque além dos episódios de podcast, a gente também compartilha muito conteúdo de valor, tanto sobre os nossos produtos, quanto sobre as metodologias aplicadas. Já nas redes sociais, você encontra a gente através do @InteractSolutions, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Até mais!